Fala pessoal, Felipe na área novamente. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 6 do nosso curso sobre proteção de cultivares. Conforme eu falei nas últimas aulas, estava aqui na Clonar, só relembrando, hoje a gente aqui tem 4 atividades. Temos a parte relacionada a melhoramento genético, que é a Clonar resistência a doenças florestais. A gente tem a Clonar relacionada a projetos de pesquisas, principalmente em culturas como kiwi, como manga, temos mogno e outras culturas. Temos a Agropós, que é a disponibilização de cursos de pós-graduação à distância, e também temos a Clonar ornamental, que vai ser pauta hoje da nossa aula. Então aqui, pessoal, a gente vai trazer o case do St. Patins, como a gente havia comentado em aulas anteriores, principalmente como funciona o processo na prática aqui dentro da empresa. Então a gente vai passar pelo sistema de produção, como que funciona a questão do marketing, vamos passar todas as informações relacionadas a essa parte de proteção de cultivares. Então, de forma geral, apresentar a empresa, e daqui para frente, nos próximos takes, a gente vai falar sobre como é o processo de produção, como que é o marketing em cima disso, como é a parte de fiscalização. Então a gente vai fazer todo um overview que a gente viu durante todas as nossas 5 aulas aqui no curso, para a gente complementar isso de uma forma prática. Então vamos nessa! Fala pessoal, agora estamos aqui dentro da estufa, onde a gente produz as cultivares aqui na Clonar, a parte das ornamentais. E aqui a gente vai falar um pouco aqui mais para contextualizar como que é o processo de produção da St. Patins, Como eu havia comentado nas outras aulas, é uma espécie que é protegida, a detentora dela do certificado de proteção é a Sakata, e aqui no Brasil algumas empresas têm a licença para fazer a multiplicação e a propagação desse material genético, e a gente consegue adquirir esse material genético e utilizar dentro da sua estrutura. Fugindo um pouco aqui, um case fora do setor florestal, mas acredito que é um case de sucesso, um case conhecido, onde a gente consegue trazer um pouco mais de informação e trazer também alguns outros assuntos dentro do nosso curso. Então pessoal, a ideia aqui é passar um pouco como que funciona o processo. Posso falar isso um pouco que eu tive uma experiência na parte de produção de ornamentais. Aqui na Clonar a gente tem uma produção toda certificada, então todas as cultivares que a gente trabalha aqui na empresa, elas são protegidas e a gente paga royalties para utilizar esse material genético, mas eu vou contextualizar principalmente dentro da St. Patins. Só retomando o assunto, como foi dito, o St. Patins, ela derivou da espécie Impatins valeriana. O Impatins é o beijinho de sol, era uma espécie muito bem utilizada no paisagismo, tanto no Brasil quanto fora, e a partir disso ela era uma espécie mais de sombra. Então, através do melhoramento genético, então por isso a gente tem que lembrar daqueles conceitos, tem que ter um melhoramento genético embutido para uma cultivar ser protegida, surgiu-se a St. Patins, Então essa planta ela é resistente, ela é tolerante ao sol. Então, dentro da análise, dentro do relatório que a gente tem que mostrar qual é a cultivar mais parecida e as informações que a diferenciam, a gente, nesse caso do St. Patins, a gente traria a Impatins, que é o beijo de sol, e traria essas características que seria resistência ao sol, muitas vezes a folha serrilhada, entre outras informações. Mas agora, pessoal, falando principalmente sobre o sistema de produção, principalmente que a gente faz aqui no viveiro e como funciona nos outros viveiros certificados, a gente recebe o material genético. Esse material genético é enviado pela empresa que tem o certificado de produção. Ela vem nessas bandejas parecidas com a produção de horticultura, e o material genético, no caso o propágulo, a estaca, ela vem enraizada nessas bandejas aqui, e aí pode variar a quantidade. A gente pode ver que tem vários tipos de cores, tem, se eu não me engano, são 13 cores dessa variedade, dessa cultivar. Então a gente recebe o material genético. Então a gente comprando esse material genético, a gente já está pagando aquele percentual de royalty que vai ser destinado para a Sakata, que é a empresa detentora do material genético. A gente recebendo os plugs, esses plugs eles são como se fossem mini mudas enraizadas. Essas mudas elas precisam ser plantadas em recipientes sólidos. Isso é uma estratégia de marketing e também de mercado, principalmente para a gente diferenciar um produto original, que no caso é um viveiro que produz conforme as regras, dos viveiros que não possuem uma produção legal. Então é necessário transplantar em recipiente sólido, seja ele em potes, aí de acordo com o tipo de produtor e o tamanho que ele pretende. Ele pode plantar em vaso, ele pode plantar em cuia também, que a gente está ilustrando aqui. Faz o processo de transplantio, porque a gente recebe o material genético já melhorado, isso é um benefício para a empresa, e a partir disso esse processo ele passa dentro da estufa, como a gente está vindo aqui, um processo aí de 60 a 90 dias, até ele estar em um estágio de florescimento.
procedimento. O que eu chamo a atenção para vocês aqui, pessoal, é o selo, conforme eu tinha mostrado nas outras aulas, que é o selo sobre variedade protegida. Então a gente vai ver aí, vai ter a imagem do selo também na tela, a gente vê as informações, que é um produto original, traz um nome aqui, que é a identificação da cultivar, que é a St. Patins, traz a característica dela, que é a resistência ao sol pleno, e por último aqui, traz o selo aqui, traz a informação sobre variedade protegida. Então isso reforça a toda a questão que a gente tratou no módulo 4 sobre a questão de fiscalização, sobre as penalidades, entre outras informações, mostrando a importância aí da regulação e do controle de produção. Isso muitas vezes é praticado também pela empresa que é detentora do material genético, porque ela é uma das principais interessadas. Mas lembrando, quem é o órgão competente, quem tem que fazer a fiscalização em si, é o SNPC, que é o Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, que dá vinculado junto ao mapa. Então, pessoal, transplantamos aqui o material genético no pote, 90 dias esse material ele vai estar parecido com esse aqui no pote. Trago para vocês aqui que já é um material aí no ponto de comercializar. Mesma coisa que ela está num potinho maior, a gente tem um selo também de certificação de variedade protegida, um material florido, a gente vê que é um material de qualidade, um material genético superior, por isso também que as empresas optam em comprar esse material genético, então a partir disso esse material pode ser vendido. A empresa que é produtora, o viveiro que utiliza o material genético, ela pode colocar o valor no royalty também, no seu custo de produção, para que ela consiga produzir. Um outro exemplo que eu trago também é a produção que a gente pode utilizar aqui num formato um pouco diferente, é só o recipiente, mas mesma coisa, é necessário ter a etiqueta de identificação, que é uma cultivar protegida, e aqui a gente vê a beleza da flor, vê que é um material genético de maior qualidade do que o que é produzido na própria empresa. Só para vocês entenderem como que funciona o processo, pessoal, a empresa, né, que disponibiliza o material genético, que faz o envio, que a gente faz a compra, ela precisa enviar a nota fiscal junto com a autorização de utilização da cultivar por parte da Clonar, e ela tem alguns mecanismos que é utilizado principalmente para fazer essa competência, que é utilizar um raio aproximadamente de 150 quilômetros entre os clientes, para que não ocorra uma desorganização do mercado, e ela envia também esse rolo aqui que vem com selos que eu acabei de mostrar. Então ela envia esse material para que a gente consiga diferenciar o produto original num produto pirata, entre aspas. Vou aproveitar a oportunidade para contar um case para vocês, que aqui na Clonar a gente objetivou ter uma produção toda certificada, mas a gente acaba tendo problemas com alguns outros viveiros que acabam não tendo essa boa fé de utilizar materiais que são protegidos. Então ele consegue multiplicar o material de uma forma desorganizada, de uma forma que ele não tem o certificado de proteção, e acaba sendo um grande impedimento, uma vez que os custos desse tipo de produção, como a gente viu, né, é necessário utilizar recipiente sólido, é necessário utilizar substrato, então tem alguns pré-requisitos para você trabalhar com material genético, enquanto outros viveiros podem usar a sacolinha plástica, que é mais barata em relação ao vaso. Ela utiliza uma terra de barranco ou um solo, em vez de utilizar um substrato, então é muito mais barato, e ela faz a multiplicação do material, a clonagem, de uma forma desorganizada e de uma forma que não é controlada pela lei. Então não é possível fazer a aplicação dos royalties dentro desse sistema de proteção. Então, pessoal, o que eu queria falar sobre o St. Patins, né, trazendo mais uma cultura agronômica aqui para fazer um exemplo, um estudo de caso relacionado à parte agronômica, é sobre isso. A gente vai mostrar algumas outras cultivares também aqui que a gente tem na área agronômica que são protegidas, mas a principal ideia é mostrar aí como que é o sistema de produção, como que funciona isso na prática, e é isso. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Pessoal, aqui na estufa, então, a gente pode ver também a continuidade, né? Várias outras cultivares também, aqui nessa parte, mais focando na parte agronômica, na produção de plantas ornamentais, que aqui no viveiro a gente tem outras também variedades, outras cultivares que também são protegidas. É o caso aqui da vinca, é o caso do Oscar, que é o nome aqui, a gente tem lampião, dipladênia, o gerânio. Então aqui a gente tem várias cultivares, é um sistema de produção, uma empresa que prezou em fazer uma produção totalmente legal, uma produção totalmente
com as características e as cultivares protegidas. Então aqui é mais para ilustrar aqui como que é a qualidade da produção, como que a gente tem um material genético mais desenvolvido, que a gente vê que ele passou por um programa de melhoramento genético. Então a gente tem todas as características aqui, tem várias outras cultivares também, conforme a gente viu ao longo do curso. É mais para exemplificar, trazer aqui dentro da estufa o sistema de produção e mostrar para vocês aí a importância também de toda a parte da proteção de cultivares, porque a gente trabalha com um material genético superior, com uma cultivar superior, e isso traz benefícios de ambas as partes. Então, a empresa terceira consegue utilizar um material de melhor qualidade, enquanto a empresa que forneceu o material genético, ela consegue ter aí um revestimento, né, uma retomada um pouco dos custos envolvidos no desenvolvimento dessa cultivar. Então, pessoal, nessa parte aqui relacionada à parte agronômica de plantas ornamentais, esse seria o case. A gente focou principalmente no Sampati de uma forma mais prática, mas o sistema de produção no geral, se a gente levar em consideração as outras cultivares, ela é bem parecida. Você compra da empresa que ela tem um certificado de proteção, é autorizada a reproduzir e propagar aquele material genético. Você recebe a nota fiscal, junto com a nota fiscal, a autorização de uso daquele material genético. Uma vez que depois o mapa vai te fiscalizar, você precisa ter essas notas fiscais para mostrar e comprovar que você pode utilizar o material genético, e a partir daí você consegue comercializar a muda de uma forma bem tranquila. Então é isso, obrigado aí por assistir mais um vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí no suporte, a gente está à disposição. Obrigado. Aqui, pessoal, trazendo mais um case de vocês, né, nesse módulo 6 aqui. A gente já tinha comunicado naquele slide que traz a diferença do reino vegetal, espécies e cultivares. Aqui é mais para ilustrar e exemplificar essas características. Então trago aqui duas cultivares de rosas que a gente tem. A gente vê uma vermelha rajada de rosa e a gente vê uma outra rosa aqui rajada de vermelha. Na verdade a tonalidade dela é amarela, mas aqui algumas características que, por mais que sejam a mesma espécie, sejam rosas, a gente tem duas cultivares diferentes. Então isso aqui é mais para ilustrar a diferença que a gente consegue citar relacionado a cultivar. Então aqui a gente vê as 5 características principais que a cultivar precisa ter. Que vamos lembrar, né, de ser novidade. Aqui a gente tem que ver se ela tem 12 meses já que ela é comercializada no Brasil ou 6 anos no exterior. A questão dela ser estável no sentido de sucessivas multiplicações e propagações, ela vai manter essa mesma característica de cor da folha, de ser rajada, da mesma forma dela ser rajada na cor amarela e ser vermelha, de ela ser homogênea, ou seja, independente do ambiente, se ela está nesse clima aqui, se ela está na sombra, se ela está no sol, se ela está em área que chove muito ou que chove menos, ela tem que manter a mesma característica. A gente falou sobre ela ser distinta, aqui é uma característica que a gente consegue ver muito bem, então a gente consegue distinguir as duas cultivares, principalmente pela flor que ela tem, sobre a cor do botão floral, o formato da flor, número de pétalas e de sépalas, então isso a diferencia. E questão dela ter uma denominação própria, ou seja, ela tem um nome particular, ela tem o nome próprio dela, mas a principal ideia aqui é mostrar as características, que seria o principal, onde a gente precisa preencher no nosso relatório, tanto no formulário de relatório técnico, quanto o formulário relacionado ao teste de DHE e descritores mínimos, quais seriam as características que a diferenciam. Então, naquele modelo que a gente viu passo a passo, aqui eu consigo definir que a característica que ela tem mais comum seria a questão da flor, mas o que diferencia? Na sua cultivar antecessora, ela é vermelha com os tons de rosa, na sua cultivar a ser protegida, ela é vermelha com amarela. Então essa característica diferencia ela das outras. Então essa cultivar aqui, ela seria uma planta que poderia ter a oportunidade dela ser protegida. Então é mais isso, pessoal, é mais para exemplificar e tentar ilustrar um pouco dessas diferenças, o que é cultivar, quais são as características que diferenciam e como que funciona o processo. Aqui mais um case relacionado aí à parte agronômica, né, a parte de plantas ornamentais, essa oportunidade aqui de conseguir definir de uma melhor forma, de uma forma ilustrativa assim, as características que são diferenciadoras entre elas. Então é isso. Aqui, pessoal, só para a gente trazer aqui mais um exemplo aqui, aproveitando a oportunidade de estar aqui na Clonar, nessa empresa aqui com vários projetos de pesquisa, é trazer uma cultura aqui também, uma cultura mais voltada para a parte agronômica aqui, que a gente tem produção de kiwi aqui dentro da empresa.
Então aqui a gente traz também um case também relacionado à parte de proteção de cultivares, que é na mesma dinâmica que a gente apresentou do Sampatins, a gente apresentou do corimbe, apresentou do eucalipto também agora há pouco. É mais trazer um estudo de caso aqui para ilustrar também a questão relacionada à parte da produção do kiwi. Então as características, pessoal, sempre lembrando, a gente vai baixar um relatório que é diferente, a gente vai entrar na cultura do kiwi, que é a actinídea, então a gente consegue baixar esse formulário lá que vai ter as características, vai ter os descritores mínimos relacionados à cultura do kiwi, especializado em kiwi, e aí a gente vai realizar o preenchimento de forma assim antecipada, de forma até leiga de não ter avaliado, mas vai ser a questão do formato da folha, a questão do comprimento da folha, largura da folha, questão relacionada à cor da casca e como é a forma de toda a ramificação, o formato do fruto, como é o formato da flor. Então sim, vai ter as características relacionadas ao kiwi. Então vão ter os descritores mínimos realizados para essa espécie, para essa cultura, que vai nos ajudar na descrição das características mínimas. Assim como a gente teve para o eucalipto, para a corimba, para o sampátios, não é diferente, tanto para a cultura do kiwi, da cultura do mogno, do cedro, do pinus, entre outros. O processo em si é sempre o mesmo, e fazendo agora um apanhamento geral. Cultivar web, onde você faz o cadastro dos 3 formulários, formulário de requerimento, formulário de relatório técnico e o formulário de teste de DHE e características mínimas. Lá também, super importante, fazer o complementar, que é o relatório de registro fotográfico, faz toda essa plataforma, faz o pacote, joga dentro do Cultivar Web, tem um período de análise, é postado no Diário Oficial da União. Diário Oficial da União não teve nenhum tipo de impugnação, é emitido o certificado de proteção definitivo, logo a partir do pagamento das anuidades que é necessários, emitido o certificado definitivo, você consegue utilizar o material durante 18 anos. Durante os 18 anos, pagamento da anuidade ano a ano e manutenção da amostra viva junto ao SNPC. Então, pessoal, esse é o compilado aí de todo o curso. Prazer ter ministrado essas aulas com você, trazendo um pouco a parte prática aqui para ilustrar um pouco do nosso curso. Qualquer dúvida, manda no suporte, estamos à disposição. Um abraço.